O que é essa conduta? Tá? Todo estudante aí de terceiro período que está vendo direito penal, ou até antes, tem decorado no coração que crime é a conduta típica, antijurídica e culpável, não é? E é isso mesmo. Apesar de que já bastante gente também tem adotado a ideia aí de crime como sendo o injusto penal mais a responsabilidade penal. Mas em ambas as teorias aí você vai precisar passar por uma noção de conduta, tá? E por que esse nome conduta, né? Quando eu comecei a estudar isso, há muitos e muitos anos atrás, falava-se em ação típica ilícita, não é? Ação. Esse nome ação, ele não é o mais adequado porque ele está muito ligado àquela teoria naturalista da conduta lá do que você compensa até ler o livro, né? Um livro antigo histórico muito importante que tem edição pela editora do Congresso e é bem barato de comprar, que é o livro do Franz von Liszt, que traz aí essa ideia de ação como sendo a enervação dos músculos do homem capaz de causar uma alteração no mundo natural, tá? Uma concepção aí naturalista e a gente sabe que nem toda conduta, nem toda ação ela é positiva, não é? Então quando você fala ação, dá uma ideia de conduta positiva e o crime ele pode vir também sob a forma de um comportamento omissivo. Então esse nome não é tão apropriado, não é? Também a gente escuta muito falar em fato típico, antijurídico e culpável, que também não é tão apropriado porque não é todo fato que pode ser crime, somente o comportamento humano. Por isso a palavra conduta parece induzir a gente menos a erro, não é? Então o que é conduta? Bom, depende um pouco aí dentro dessas principais teorias adotadas hoje, o que você vai entender como conduta, tá? Mas o que se tem utilizado principalmente? Bom, a gente tem utilizado aquela noção finalista de conduta que está lá do Welzel, né? Aliás, é um livro que todo mundo tem que ler, o Novo Sistema Jurídico Penal, do Hans Welzel, que traz a ideia finalista de conduta. Inclusive, a teoria dele é chamada de finalismo, não é penal. Então, o que é conduta aqui? Então, número 1, a gente pode entender conduta como sendo todo comportamento humano dirigido a um fim. Então, conduta é todo comportamento humano dirigido a um fim, certo? Conduta como sendo todo comportamento humano dirigido a um fim, a ideia finalista aí de conduta, essa ideia é muito importante para nós porque ainda é a ideia adotada oficialmente, né, pelo nosso Código Penal, né? A reforma de 84 ela foi feita em cima da teoria do Welzel, então o nosso Código Penal ele é essencialmente finalista e a gente tem que saber trabalhar com o finalismo penal e com a teoria finalista para saber direito penal, certo? Bom, e aí para frente? Bom, para frente a gente tem igualmente importante aí a ideia de funcionalismo penal, não é? E aí eles vão trazer aí a conduta como sendo a exteriorização voluntária. Exteriorização voluntária da personalidade. Humana. Tá? Então, conduta aqui, nessa segunda teoria, seria aí uma exteriorização mais ou menos voluntária da personalidade humana. Joia? Então, são essas as duas aí principais teorias hoje que explicam o que é conduta.
São teorias muito diferentes que podem levar a conclusões diferentes em diversos campos, mas aqui o principal é que elas convergem para as mesmas excludentes, tá certo? Então, quando é que eu não tenho conduta? Não posso dizer que aquilo foi crime, porque não teve nem conduta punível. Então, não preciso nem ver se é típico, se é antijurídico. Não, antes disso, não houve nem conduta. Bom, a primeira situação é uma situação interessante. Então, vamos colocar aqui as excludentes da conduta punível, não é? Excludentes da conduta punível. Quais são essas excludentes da conduta punível? Bom, a primeira excludente é a seguinte. Imagine a seguinte situação. Bom, o que vai excluir a conduta punível é o que vai afastar ela dos seus conceitos. Então, toda vez que aquele comportamento não é fruto da personalidade do sujeito, não pôde vir da personalidade do sujeito, ou toda vez que aquele comportamento não pôde ser dirigido pelo próprio sujeito ao fim que ele queria, eu não tenho conduta. Quais são esses casos? Bom, o primeiro caso aí que a gente tem, que é bem tranquilo, é a vis absoluta, tá certo? A coação física irresistível. Então vamos lá. A primeira hipótese aqui é a coação física irresistível. Coação física irresistível. Todo mundo já fez essa brincadeira com algum irmão mais novo quando era criança, não é? Você pega a mão do irmãozinho e balança assim, faz a mão mole, aí buf, bate nele. Então seria aí uma hipótese de coação física irresistível. O que é essa coação física irresistível? Uma força imprimida sobre o corpo daquela pessoa que faz com que ela atue de maneira que não é a própria vontade dela que está realizando aquele movimento, nem poderia ser, tá certo? A segunda situação é a situação do reflexo involuntário, dos atos reflexos, tá certo? Então são os reflexos involuntários. Os reflexos involuntários. Reflexos involuntários também afastam a conduta. Como seria uma hipótese disso? Bom, imagina a seguinte situação. Você está se afogando junto com várias pessoas em algum acidente, não é? E aí esse cidadão que está se afogando, ele já está quase perdendo a consciência ali. Existe um reflexo humano em caso de afogamento de tudo aquilo que você consegue encostar, pegar, você agarra e puxa para o fundo, né? Imagine que você pegou outra pessoa nessa situação, pode ser até alguém que estava tentando te salvar e acabou afogando essa pessoa, machucando essa pessoa. Isso seria uma hipótese em que não tem nem conduta, não tem nem que se pensar nisso como crime, porque não houve nem conduta punível, o sujeito agiu por um reflexo involuntário, tá? A próxima excludente aqui da conduta é o estado de inconsciência. O estado de inconsciência. Então, o estado de inconsciência, ele afasta também a conduta. Então, imagina aquele sujeito, sei lá, que fez xixi na rua porque é sonâmbulo, não é? No meio das pessoas, que situação terrível. Tá? Esse cidadão não pode não pode se concluir que esse cidadão praticou aí um ato obsceno. Por quê? Porque ele estava em um estado de inconsciência. Ou aquela pessoa, sei lá, que está dirigindo e súbita e inesperadamente sofre uma convulsão e causa um acidente, não é? A pessoa não agiu, ela estava em um estado de inconsciência, tá certo? O último tem uma certa controvérsia sobre ele, mas ele aparece também na doutrina. Nunca vi nenhum caso prático disso, tá certo? Mas seria aquela situação de embriaguez letárgica, que é
o último estado de embriaguez antes do coma. Não consigo imaginar nada que esse sujeito possa fazer que se pareça com um crime. Também não me lembro de nenhum caso prático que eu possa recorrer para dizer que já houve alguma vez que isso foi usado aí como tese de defesa viável, tá? Se você souber de algum fato, alguma hipótese, me conta. Mas a embriaguez letárgica, aquele último estado da embriaguez antes do coma, ele afasta também a conduta punível, tá certo? Então, basicamente é isso. O que é conduta punível dentro das teorias que podem ser aceitas hoje aí na prática, não é? E quais são as excludentes dessa conduta punível, tá certo?